Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre a resposta do réu, as formas que ele tem como defesa até a fase decisória, que é dada a sentença do processo. Depois que ele recebe a citação, que ele é citado, no caso que ele tem noção que corre um processo no seu nome, e nessa citação, que ocorre a petição inicial, ele vai dizer se ele aceita ou não participar de uma audiência de conciliação, que nesse Código de Processo Civil novo é obrigatório, mesmo que uma das partes não aceite. Mas se ambas as partes não aceitarem, ou se ocorrer a audiência e eles não entrarem em autocomposição, ou seja, se eles não conseguirem entrar em um acordo, o réu pode contestar, que isso é como uma forma de resposta. No caso, o que eu falei antes está na fase postulatória, que é no início do processo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado falando sobre isso. A resposta do réu se dá através da contestação. A contestação... Na contestação, o réu ele vai negar os pedidos que foram feitos pelo autor. Como ele vai fazer isso? Através do princípio contraditório. O que é esse princípio? Só para entender. No princípio contraditório, o réu vai providenciar a citação da parte contrária. Ou seja, ele vai fazer o autor ficar ciente de que ele contestou. Providenciar a citação da parte contrária. Como já disse, ele vai fazer o autor ficar ciente de que ele contestou, que ele deu uma resposta, no caso, ao processo. Depois disso, como defesa da contestação, o réu tem duas formas de defesa. A primeira é a defesa processual, que no caso é tido como preliminar. Ela é feita num tópico separado sobre o título preliminar, no caso. Essa defesa, ela tem dois tipos. A própria ou peremptória. Deu para entender que o próprio tem acento e tal. A própria ou peremptória, que é a própria ou peremptória. Ela pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, o juiz ele vai extinguir o processo da forma que ele está, sem resolução de mérito, porque ele não vai dar ganho de causa para nenhuma das partes. Eu não vou escrever tudo aqui, só vou botar sem resolução de mérito. Agora a defesa imprópria ou dilatória. A imprópria ou dilatória é quando, no caso, ela não tem o condão de extinguir o processo, mas certamente ela vai prolongar a transmissão do processo. Isso quer dizer que ela não vai conseguir dar extinção, no caso igual da própria, que é sem resolução do mérito. Ela só vai prolongar esse processo. Depois disso, além dessa defesa na contestação, também pode ser feita a defesa de mérito. A defesa de mérito, ela pode ser de forma direta ou indireta. Na forma direta, é quando o réu nega a existência do direito do autor por inexistência de fatos constitutivos ou por reconhecer o fato, mas negar a consequência atribuída a esse acontecimento. No caso, o que isso quer dizer? O réu ele negou aquele fato que o autor disse que ocorreu, ou ele reconheceu o fato, mas disse que não prejudicou o autor da forma que ele
que ele disse ter prejudicado, entendeu? Não houve essas consequências atribuídas. Essa é a direta. E a indireta é quando o réu, apesar de reconhecer o direito, ele alega que foi modificado ou extintivo ou impeditivo. Não foi realmente da forma que o autor disse que ocorreu, no caso. Dentro desses tipos de defesa, tem que se seguir duas regras. Que é a regra da eventualidade ou concentração, que eu não preciso colocar aqui, que quer dizer que o réu tem que levar toda a matéria de defesa nessa contestação. Também tem que seguir a regra da impugnação específica, que quer dizer que o réu ele deve desmentir na petição inicial todos os fatos alegados pelo autor. Tem que seguir essas duas regras. Isso tudo que eu disse é no fato se ocorrer a contestação. Se não ocorrer, o réu vira revel. Ou seja, vai ocorrer a revelia. A revelia é a ausência da contestação. Mas tem um porém. Se o réu ele tiver incluído no artigo 345, ele não vai sofrer os efeitos da revelia. Mas se ele não tiver, ele vai sofrer os efeitos. E quais são esses efeitos? O juiz ele vai considerar verdadeiro todos os fatos que o autor alegou e vai extinguir o processo com resolução do mérito. Ou seja, como ele vai dar ganho de causa para o autor. Então, vou botar extinção com e também vai ficar o réu vai ficar ciente que ele não vai ter necessidade de ser intimado nos demais atos do processo. E caso ele venha a comparecer no meio do processo, ele não vai poder retroceder o que já aconteceu. Ele vai poder continuar a partir dali. Se o réu for citado através da citação ficta ou presumida, também não vão ser aplicados os efeitos da revelia, porque não vai ter como o réu saber, não vai ter como saber se o réu recebeu a contestação, no caso. Mas esquecendo sobre a revelia e se ocorrer, no caso, se o réu contestar, ele vai ocorrer a reconvenção também. O que é a reconvenção? Na reconvenção é quando o réu ele formula a pretensão própria. Ela também é chamada de ação inversa. Porque o autor vira réu e o réu vira autor. Essa reconvenção, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, hoje ela é feita na mesma peça de defesa, ou seja, junto com a contestação, que serve como uma forma de economia do processo. Nessa reconvenção também pode ocorrer o litisconsórcio. O que é isso? O réu ele pode reconvir contra o autor e também pode chamar uma terceira pessoa no processo. Aqui. Terceira pessoa. Na reconvenção, o réu ele é o reconvinte. Réu. Reconvinte. E o autor é o reconvido.
né? E ela pode ocorrer com matéria de qualquer natureza, seja ela declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva. Ou o réu também, ele pode apresentar apenas a contestação, apenas a reconvenção, sem a contestação. Ou seja, a reconvenção ela pode ser usada como único ato de defesa. Depois dessas ocorrências, ocorre a réplica. Na réplica, é que o juiz já pode decidir o processo, se ele quiser. Ele pode julgar esse processo. Julgar o processo conforme o estado em que se encontra. Ou seja, ele pode extinguir o processo. Ou seja, ele pode extinguir o processo sem resolução do mérito, ou seja, sem dar ganho de causa para nenhuma das partes, ou ele pode decidir com resolução de mérito, dando ganho de causa para uma das partes, reconhecendo a prescrição, a decadência, ou quando houver autocomposição, no caso é uma conciliação entre eles. Ou o juiz ele pode fazer o julgamento parcial ou antecipado do mérito. Nesse caso, ele vai julgar uma parte do processo e vai decidir a outra parte em outra fase. Ele vai julgar o dano material em uma decisão interlocutória e vai deixar o dano moral para ser julgado em outra fase, no caso é o saneamento. Também conhecida como despacho saneador, é a fase de organização do processo. Essa organização é feita a partir dos fatos que são precisos provar, os meios de prova e através da fixação do ônus da prova, ou seja, através daquela afirmação que o réu vai sustentar, vai defender. Assim como na réplica, o juiz também pode dar ganho de causa ou decidir o processo nessa etapa também. Como? A partir do julgamento antecipado do mérito e a partir do julgamento antecipado parcial do mérito. Aí você vai dizer, não é a mesma coisa da réplica? Não, porque na réplica, no julgamento parcial, vem para a fase saneatória, por causa que não dá ganho de causa para uma das partes. E nesse caso aqui, o juiz já pode dar ganho de causa para uma das partes, no caso com resolução de mérito. No julgamento antecipado do mérito, é quando toda a pretensão se encaixa em algumas hipóteses. Daí o juiz vai dar ganho de causa para uma das partes. E no julgamento antecipado parcial, o juiz é feito através da decisão interlocutória e o juiz vai dar ganho de causa para uma das partes também, com resolução de mérito. Se o processo chega até essa fase, é porque os elementos de prova que foram apresentados na fase postulatória, ou seja, no início do processo, eles não foram suficientes para formar a convicção do juiz. Daí, também é chamado de audiência de instrução e julgamento, ou probatória, justamente por isso, porque ainda precisam provar. E nessa fase, eles buscam o convencimento do juiz. E como vai ocorrer esse convencimento? Através de provas. E essas provas, elas têm que seguir
através do princípio da liberdade e o princípio da atipicidade. Ou seja, o princípio da liberdade e o princípio da atipicidade. No princípio da liberdade, a prova ela tem que ser lícita, por um meio lícito. Ou seja, as partes elas não podem dispor para provar a veracidade de qualquer meio que elas quiserem, entendeu? Elas têm que dispor de meios verdadeiros. E a atipicidade quer dizer que ela pode ser feita por meios previstos no Código de Processo Civil, ou por meios que não têm previsão legal. Quer dizer que ela pode se defender pelos meios previstos no Código, ou por meios que não têm previsão legal. Um exemplo é a prova por estatística, para ter veracidade, no caso. Depois disso, através do princípio do livre convencimento motivado, o juiz ele vai justificar porque ele se convenceu de ambas as provas e de ambas as partes do processo, né? Tipo, de qual das partes ele se convenceu mais. Depois da ocorrência do livre convencimento motivado, vão ocorrer as razões finais. Nas razões finais, os advogados eles vão ter o direito de apresentar suas alegações finais. Vai ter os debates orais, no caso. É uma forma de manifestação dos advogados. Com isso, encerra a fase instrutória. E depois de todos esses procedimentos ocorre a sentença. A sentença que, por via de regra, ela é realizada ao final da audiência de instrução e julgamento, né? Após o encerramento da coleta de provas orais e dos alegamentos finais das partes, o juiz dá logo a sentença. Mas quando isso não ocorre, segue para a fase decisória. Nessa fase, o juiz prolatará a sentença, ou seja, ele vai pronunciar a sentença, ele vai dar a sentença. Vou botar aqui. Juiz pronuncia o que ocorre normalmente no final da fase de instrução. Mas quando não, ele tem um prazo de 30 dias para tomar essa decisão. E esse prazo ele é impróprio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é sem preclusão, sem impedimento. Ele pode ser realizado. Assim como ele pode realizar a sentença no final da audiência de instrução, ele pode vir para essa fase decisória e dar a audiência depois de 30 dias. A contagem desse prazo se encontra no artigo 231 do CPC. E eu vou, no final do vídeo, vão ter alguns slides e vão ter alguns exemplos desse prazo, dessa contagem.